Bom dia. Estamos aqui reunidos para mais um dia especial, quando nós estamos comemorando os 20 anos do Second Luz. Mas antes de passarmos a fala, nós vamos ter uma falazinha da nossa presidente, e depois a gente passa a palavra para o nosso João. Mas antes de iniciarmos tudo isso, eu gostaria de fazer uma pequena oração de introito a todos vocês para apresentando essa classe. Deus Todo-Poderoso, amado Jesus, Espíritos desencarnados que estão aqui conosco, nós estamos felizes nesse momento por convivermos com uma verdadeira família. Moldada em dor e prazer, família é um campo a transpor, do qual se deve aprender as grandes lições de amor. Quem disse isso foi Lúcio Teixeira. Da mesma forma que Lulu Parota disse que achei no livro da vida este conceito profundo: família que briga unida consegue vencer o mundo. Quintino Cunha já dizia: muitos débitos são pagos, onde a vida nos atrela em muitas reencarnações, até cargo da parentela. Há muita culpa escondida, cinza que foi ódio em chamas, que às vezes surge na vida do parente que mais amas. Luciano Reis, do Cano Reis. Lar me parece a bigorna, ante ao malho em certo jogo, do qual o amor é testado em altas provas de fogo. Cornélio Pires. Casamento sem amor pode vir a suceder nos tramas do obsessor, que tem pressa de nascer. Cornélio Pires. Tudo isso aqui retirado do livro Família, de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos numa verdadeira família de confraternização, de amor, de esperança, onde temos as diretrizes que recebemos dos nossos diletos espíritos encarnados, de Deus Todo-Poderoso, de Jesus amado, e que nós tenhamos, durante o dia de hoje, a oportunidade de renascermos diante de todas as coisas que nós vivemos e o aprendizado que nós temos nesta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Queremos, nesse momento, agradecer a todos pela participação e que Deus esteja conosco. Assim seja. Assim seja. Eu gostaria de convidar a nossa Rita de Cássia, que é a presidente desta organização, e só com uma palavrinha, Rita, que vale a pena a gente dar um alô para os nossos amigos. É só realmente, o pessoal sabe, de pau, você não sou muito boa, não. Mas agradecer a presença de todos, né? O Secano está comemorando 20 anos, né? Então, de vários encontros e desencontros por aí, mas graças a Deus estamos aqui, né, unidos. Tem muito rostinho aqui que está desde o início, que chegou depois. Mas é isso, como o Danilo falou, é família. Família, né, a gente não escolhe as casas do Secano Luz, as portas do Secano Luz abertas para quem quiser entrar, para quem quiser chegar, né? E para a gente aprender o quê? Aqui a gente já vai aprender a palavra de Jesus, né? O reino dos céus, né? Para a gente fazer dentro do coração, né? Então é isso, só agradecer mesmo, agradecer a presença aqui do seu Adilson também. Ele é um dos rostinhos, né? De muito tempo, né? A gente tem ali também o seu Garcia também, que é, né, tem muito tempo aqui com a gente, e outros tantos. Mas a gente está aqui reiniciando nossas atividades aos poucos, né? Nossas doutrinárias de quarta-feira, a gente está tendo sempre agora, a partir de agora, sempre às quartas-feiras, 10h15 a 11h15. E aí, com o tempo, a gente está retornando nossas atividades aos poucos, né? Como a vida da gente também, depois dessa pandemia, né? E acima de tudo, ainda vai me agradecer ao senhor Neves. Eu não estou mais fazendo palestra, senhor, vamos lá, não sei o que, e ele veio, né? Agradecer a filha dele também, que trouxe ele, a neta, né? Está aqui com a gente também. É isso. Obrigado. Obrigado, Rita. Amigos
João Neves aqui conosco, ele que é lá de São Rio e também do grupo Filomeno Miranda, né? Então nós temos a graça de receber aqui conosco o teu Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, do ideal espírita, que Jesus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. A primeira coisa que eu me deparei em chegando na casa são os retratos de proteção, né? Jesus Cristo, o grande mestre, Joana de Ângeles, a discípula que conviveu com ele nas palestras do Lago de Genezaré. Na época, ela estava encarnada, pois seu esposo era funcionário do rei Herodes. Então, Joana de Ângeles nada mais é do que a reencarnação de Joana de Cusa. Então, ela é uma alma de experiências milenárias. E aqui o nosso querido Bezerra de Menezes, esse vulto que todo o Brasil espírita conhece e ama, mas não apenas o Brasil espírita. Bezerra de Menezes é uma figura que integra-se no coração de espíritas, católicos, protestantes, embora disfarçadamente, mas todos cultuam a figura de Bezerra de Menezes, como cultua-se também a respeitabilidade do grande médium Francisco Cândido de Xavier. Então, eu hoje escolhi para esse retorno de atividades. Eu sei que a casa já começou antes, mas o retorno é meu, porque de vez em quando o projeto estava aqui, não era, Rita? Trabalhando as questões da mediunidade, examinando os conceitos de como poderíamos desenvolver uma mediunidade responsável, feliz, consoante as disposições do mundo espiritual. Então, essa casa tem um pouco assim das minhas marcas de convivência aqui com o pessoal. E eu escolhi um tema para esse encontro: ressurreição. Nós viemos de uma pandemia, nós viemos de casa fechada, nós viemos de perdas pelo falecimento de pessoas queridas, e nós ressurgimos. A humanidade, o planeta Terra, retomou a sua funcionalidade, o seu trabalho para avançar na direção do futuro. E essa casa também está ressurgindo. E eu gostaria de começar essa palestra fazendo uma pergunta a todas ou todos, quem quiser responder. O Cristo veio ao mundo e ele sabia que a sua passagem era meteórica, demoraria muito pouco tempo. Ele sabia que iria ser devorado pela brutalidade dos homens da época, e ele, em vez de temer esse momento, ele esperava, de um certo modo,
com um desejo muito grande de cumprir a sua tarefa, a sua etapa. Então salta-me aos olhos a tranquilidade de Jesus em enfrentar o processo. Normalmente, quando a gente vai sofrer uma grande provação e surgem os primeiros sintomas da provação que se avizinha, a criatura humana, nós de um modo geral, a grande maioria, ficamos tensos, né? Como enfrentaremos aquele problema que está ali desenhado na frente? A pandemia nos colocou numa tensão enorme. Será que eu pego o vírus ou não pego o vírus? Meu companheiro ali morreu, meu companheiro de trabalho. A tensão se estabeleceu. Mas Jesus desenvolveu uma tarefa que ele saberia que terminaria naquele momento. E dias antes, 1, 2, 3 dias antes, ele estava perfeitamente tranquilo para enfrentar o problema que se avizinhava para ele e que era verdadeiramente uma libertação, era o retorno à sua natureza essencial. Porque Jesus era um espírito que não precisava mais revestir-se de corpos humanos. Ele já morava na casa do Pai. Consta pelas anotações de Chico Xavier, Emmanuel e outras entidades ligadas ao trabalho de Chico, que Jesus é, vamos dizer assim, o arquiteto, organizador, o construtor do nosso planeta. Se a gente ficar fazendo uma revisão mental, o Big Bang, quando surgiu o universo, surgiu os planetas, todo esse universo que hoje está em expansão, 4,5 bilhões de anos. Então é a idade de Jesus, olha, 4,5 bilhões de anos já era um espírito completamente ligado a essa coorte de vários espíritos que administram o mundo em nome de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, sem forma. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente enxerga a divindade um pouco pela grandeza do universo, pela ordem universal. Tudo caminha ordenadamente. Não houvesse uma inteligência diretora, tudo seria confusão, caos, nada de organização. Então o universo reflete a grandeza de Deus, que o criou, mas essa criação divina é naturalmente assessorada pelos Elohims, uma palavra hebraica ou talvez aramaica, que são essas almas construtoras, que Jesus faz parte desse grande colégio de espíritos iluminados que governam as coisas do universo. E não são coisas muito pequenas, não são coisas imensas, maravilhosas. Então ele mergulha na carne para conviver conosco. E certamente ele estava, talvez, ansioso por retornar ao Pai, deixando a sua mensagem de amor. E eu quero fazer uma pergunta aos queridos irmãos, às queridas irmãs. Ele foi morto,
crucificado, desceu da cruz, sepultado. José de Arimateia era um milionário, essas pessoas que amam, mas não podem se expor, amam, mas têm que manter a ética social, tiveram uma grande importância na vida de Jesus. E Jesus sabia disso e compreendia. Nicodemos também foi outro que na primeira vez que Jesus discursou, na primeira viagem para pregar em Jerusalém, Nicodemos fez a pergunta: o que é necessário? Nascer de novo? Como nascer de novo? Então essas figuras importantes se reuniram para tirar Jesus da cruz, porque ele expirou, deu o último suspiro, tirá-lo da cruz, e era meio-dia, em Israel, os judeus, às 6 horas da tarde nada mais se faz, é o Shabá, todos têm que parar de trabalhar, tudo, a vida social, a vida profissional, só comer a Páscoa, o Cordeiro Pascal, era o hábito dos hebreus. E então, havia pouco tempo, José de Arimateia disse: eu tenho um túmulo vazio, não foi usado por ninguém, é da minha família. O túmulo naquele tempo era escavado na rocha, uma rocha um pouco mais maleável do que essas rochas que a gente encontra aí em Lobato, que pavimenta as nossas ruas. E esse túnel escavado na rocha foi ofertada. Ele mesmo comprou substâncias aromáticas, tecido imenso de linho, lençóis, onde foi enrolado o corpo, e ali foi colocado na rocha. E então, deu-se um fato muito importante, porque depois do sepultamento, os judeus disseram: olha, precisamos botar guarda, porque esse homem, Jesus, teve a audácia de dizer que ele poderia retomar a sua própria vida em 3 dias. E então vamos botar soldados para que não aconteça que os seus amigos, os seus discípulos abram a tumba, roubem o cadáver e digam que ele ressuscitou. Então foi feita toda uma estrutura de governo para evitar a imaginária fraude que eles achavam que podia acontecer. Os soldados se puseram e, cumprindo o seu dever, eu vou interromper essa questão e retomá-la depois, e pensar no outro dia, madrugada. A ansiedade de Maria de Madalena era imensa. Ela queria ir ao sepulcro. Ela queria fazer alguma coisa pelo seu Senhor. E mal os primeiros raios do sol apareceram, ela correu, deixando os companheiros a dormir, os amigos, os discípulos de Jesus. A esse momento ela se integrara no colégio apostólico, que só admitia homens, né? Mas reconhecidamente Maria de Madalena fazia parte. Estava nos momentos importantes, nos momentos mais significativos. E então ela, madrugada,
corre ao túmulo e se depara com o túmulo vazio. A grande roda que fechava o túmulo, ela não estava mais no lugar adequado. O túmulo estava aberto. Ela pensou, deve ter acontecido alguma coisa. Roubaram o corpo do Senhor antes que nós pudéssemos louvá-lo, ajudá-lo a recolher, fazer depois do Shabat. Havia a possibilidade de se fazer as últimas homenagens no contexto familiar. E ela verificou que havia um jardineiro. Ela entrou em contato com o jardineiro, que na verdade era um ser espiritual, era o próprio Cristo. Ela olhou para dentro do túmulo, dois anjos, vocês interpretem logo espíritos, né? Mas na linguagem bíblica, o ser do mundo espiritual, eles chamam anjos. Anjos significam espíritos. Na posição da cabeça, outro na posição dos pés. E Maria de Magdalena fala com aquele que lhe parecia o jardineiro, que tomava conta de jardim. E quando ela volta-se, o rosto tomara uma figura, uma expressão dela conhecida. Rabone, não me toques, disse Jesus, ainda não subi para o meu Pai. Ele estava ainda no processo da sua recomposição. E então ela trocou algumas palavras e ele decidiu, orientada por Jesus Cristo ali, que fosse avisar aos companheiros. E ela desce espavorida, quase correndo, e vai à comunidade cristã. Naquele momento eles estavam escondidos na casa de Maria Marcos, na casa de João, que seria posteriormente um daqueles que escreveram a vida de Jesus. A casa de Maria Marcos. Lá estava Maria, a mãe de Jesus, e todos os discípulos. E ela vem esbaforida e narra. Aí eu vou passar para a Amélia Rodrigues, que ela é romântica, é poética. A Amélia Rodrigues diz, Amélia Rodrigues, que Maria Madalena anunciou que ela, o mestre, vivia. Ela não saberia como. O mestre ressuscitara. E então alguns discípulos disseram, não acreditamos. Se ele tivesse ressuscitado, ele deveria aparecer primeiro a Pedro, que é destacado para a condução da nossa liderança, ou ele poderia e deveria aparecer primeiro a sua mãe, Maria. E Maria estava presente no grupo e disse, eu creio. E confortou aquele coração que foi estigmatizado na sua primeira dor. E a dor da crucificação, tiveram a grande alegria de constatar a ressurreição e agora o desapontamento da agressão dos companheiros e também o conforto de Maria, dizendo que ela também acreditava. Então, a ressurreição
se processou. E eu agora vou fazer uma pergunta a vocês, eu só estou anunciando essa pergunta. E não faço a pergunta. Pergunta, seu irmão. Como era o corpo de Jesus ressuscitado? Era um corpo físico, material. Jesus ressuscitara com um corpo material, ou ele ressuscitara com o seu perispírito. Nós sabemos que todos nós espíritas, nós somos compostos de 3 partes. O espírito, que é a essência, o perispírito, que é uma organização do fluido cósmico universal, uma posição intermediária, e a matéria física. Então, Jesus ali era físico, ou ele era como se fosse uma visão de um espírito? Será que ele veio também através da materialização do plasma, parte magnética, tudo? Porque eu acho que ele era um espírito muito evoluído. E quando ele veio, ele já sabia que ia passar por essas coisas, não? Já sabia que ia passar por essas coisas. Então, aproveitou com a materialização, tipo materialização de você. Não, também não precisava. Não, basta você ver. Ele era de carne ou ele não era de carne naquela hora, quando ele apareceu na Maria?